se põe de pé para a gente fazer oração. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, estamos aqui reunidos, ó Pai. Ó Senhor, vem sobre o lugar também aqui, Senhor, para pregar, Senhor. Ó Espírito Santo, derrame sobre este lugar, Senhor. Derrame sobre nós, ó Pai. Não importa quem está aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, Senhor, o Senhor derrame sobre nós. Ó Senhor, abençoe cada um que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Que este culto dos jovens seja um culto abençoado, Senhor. Que saímos daqui abençoados, Senhor, e diferentes. Muito obrigado, Pai. Amém. Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no texto que já foi iniciado, que é o texto-chave, né? Em Joel, o livro do profeta menor Joel, capítulo de número 2. Só que já foram lidos os versículos de número 28 e 29, não é? Então nós vamos ler o 30 até o 32, ok? Para completar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje vocês não vão ver o pastor ensinador, ok? Hoje vocês não vão ver o pastor ensinador, o pastor que toma conta de irmão, vocês não vão para ele. Tá? Então é diferente. E o Espírito Santo, ao longo desses anos, quando nós estávamos orando, ele me lembrou e eu também acabei falando. Quantos anos somos amigos? Quantos anos somos amigos? E eu falando comigo, eu acabei orando também. Porque assim, o Espírito ora, você ora junto com ele. Ele ora, você ora, ele ora, ele ora. Vocês dois oram juntos. É assim que funciona. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós pregamos, são tipos de orações, ele filtra isso, porque a nossa oração não consegue chegar no céu do jeito que nós oramos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. As nossas orações não conseguem chegar ao céu do jeito que nós oramos, porque somos pecadores. Então, o que precisa ser feito para que chegue até o céu como incenso e cheiro suave a Deus? O Espírito Santo precisa filtrar essa oração. Se ele não for o filtro, ela não consegue chegar até lá. E quando ela chega, o anjo do Senhor pega numa taça espiritual e derrama no altar de incenso, que é o altar das orações. E esse altar, ele começa a fumegar, porque o fogo do céu, aleluia, ele é constante, porque sai do trono. Então esse cheiro vai subindo ao trono da graça, à altura da majestade. E Deus faz isso. Deus é o cheiro da sua oração. Assim funciona o mundo espiritual. Amém? Amém? Joel capítulo 2, verso 30 diz assim, a continuação do versículo já foi lido no início, que é a promessa da efusão, da manifestação do Espírito Santo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 32. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. E nos restantes que o Senhor chamar, quem pode dizer glória a Deus, dizendo amém, glória a Deus, aleluia, pode se sentar. Abra aí também a sua Bíblia, em Atos capítulo 2, é muito importante, mas antes de Atos 2, marque na sua Bíblia. Eu achei muito interessante, porque a primeira vez que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo está em Gênesis capítulo 1. É a primeira vez que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, Gênesis capítulo 1. Se nós entendermos como começa toda a história do Espírito Santo no universo, nós não vamos entender como ele age hoje. Do mesmo jeito que ele agiu no início, ele vai agir para sempre, ele não muda. Deus, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é imutável. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Se você não fizer glória a Deus, aleluia, é uma questão sua, ok? O pregador não força. Mas o glória a Deus, isso é importante, porque quanto mais glória você dá, mais revelação vem de Deus. É assim que funciona o mundo espiritual. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, ok? Não tem nada aí de gap, nada de um abismo, conversa, isso é história de cientista. Aí o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Aí diz: e o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito Santo, o que ele fazia? Se movia sobre a face das águas. O mesmo Espírito Santo que fazia isso no universo. A Bíblia ela narra detalhes sobre a criação da terra, cientificamente falando, mas Deus está falando aqui sobre o universo inteiro. E o Espírito Santo ele precisava trazer o equilíbrio por causa do caos que existia. E Deus não criou a terra com o caos, não criou o ser humano para viver no caos. Então quem traz esse equilíbrio
Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode trazer esse equilíbrio. E para que ele possa trazer equilíbrio, ele é um Deus de movimento. O Espírito Santo, ele não é parado, ele não fica estagnado, ele não fica preso a uma circunstância, a uma cadeia de circunstância. O Espírito de Deus, ele tem que se mover. Se ele não se mover, nada acontece. Se o Espírito Santo não se mover, o universo para, estagna, explode, há alma nova, eterna no universo. Isso qualquer cientista não entende isso que eu estou falando. Se eu estivesse falando isso aqui para um cientista ateu, para um cosmólogo, ele não entenderia isso. Mas se o Espírito Santo de Deus parar de se mover no universo, pronto, acaba-se tudo. Destrói-se o universo. Da mesma forma que ele vê a existência do nada, ele volta para o nada. Quem pode entender, diga glória a Deus. Agora, o mais interessante, que essa é a primeira vez, é a primeira menção que o Espírito Santo de Deus é citado na Bíblia. Então, se é a primeira vez que ele é citado na Bíblia, ele vai agir assim por toda a eternidade. O Espírito Santo, ele vai sempre se mover do mesmo jeito que ele se moveu desde o início que a Bíblia narra. A Bíblia diz que o universo estava, olha as coisas como estava vazio. Então, aquele lugar que está vazio, o Espírito Santo enche. O lugar que estava sem forma, informe, ele dá forma. O que estava em trevas, ele dá luz. O que estava parado, ele move. Essa é a função do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida aqui esse final de tarde. É isso que o Espírito Santo quer fazer na unidade da vida da igreja. A igreja está muito estagnada, está muito parada. Os crentes estão muito apáticos. E a gente sabe que a água parada dá o quê? Dá dentro. Ideia espiritual é um problema. Por isso que ele se movia sobre a face das águas. As águas não podem parar de se mover. Águas da Bíblia fala de povos, de nações, de tribos, fala raça. Só existe uma raça na Terra, né? Nós falamos raça negra, raça branca, isso não existe. Só existe uma raça, que é a raça humana. Dessa raça humana vem as outras variações, que não é uma, como eu posso dizer, como Darwin dizia, seleção das espécies, não é isso. É uma variação de uma única raça. São etnias que surgem. O Espírito Santo, então, ele se move em meio às nações, em meio aos povos, em meio aos planetas. É assim que funciona. O universo inteiro funciona por causa do Espírito Santo. Para um bebê ser gerado no ventre, precisa da ruach, do sopro do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não soprar, não pode haver vida em lugar nenhum do universo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, sendo assim, a primeira vez que o Espírito Santo começa a agir, ele vai agir assim eternamente, será do mesmo jeito. Outra coisa interessante é que a promessa que fora feita no texto do apreço que nós lemos, está em Joel capítulo 2, versos 28 a 30. O texto é 32 que diz, por quê? Isso veio se cumprir em João Batista. João capítulo 3, versículo de número 12, fala um texto, quem puder colocar lá, porque não dá para mim abrir todos os textos, mas Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha só o que está escrito lá, o que João diz. Depois, Atos 2, 38, que aí eu posso ler. Mas, por favor, abra aí a sua Bíblia. É importante ter a Bíblia, viu? Eu sei que o telão é legal, mas é bom cada crente carregar a sua Bíblia. É bom cada crente ter a sua Bíblia. Seja no telemóvel, no telefone, no smartphone, no celular. Mas é muito importante. É muito importante. Mas se você não tem um telão aqui, não tem problema. Mas vamos lá, Mateus capítulo 3, verso 11. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E eu, em verdade. Não deu errado. A conexão falhou, o Wi-Fi falhou. Eu acho que houve um problema de conexão com o pregador e com os ouvintes. Vamos lá? 1, 2, 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. Há uma discussão muito grande hoje entre os pregadores que falam sobre esse texto, sobre a última parte, com fogo. Isso é uma discussão muito grande. Alguns entendem que são os sensacionistas, e até alguns. Quem é sensacionista, pastor? Aqueles que creem que o Espírito Santo não está mais atuando como ele atuava no início da igreja, como ele usava os crentes no início, com poder, com unção, com cura divina. Para esses chamados sensacionistas, cessou-se a manifestação. A manifestação do poder do Espírito só foi para aquele momento, para o início da igreja, para o start da igreja, para o play da igreja, para a inicialização da evangelização mundial. Para esses teólogos, para esses pregadores. Com isso, eles não
não tem a experiência que nós temos de sentir a presença de Deus, sentir a vontade pura. Quando alguém está num jogo de futebol, seu time lá não faz alguma coisa, faz um gol, você não vibra? Você não vibra, você pula. Aí quando está na presença de Deus, não tem nenhum movimento. Deus não gosta de ninguém parar, mas é movimento do Espírito, ok? Não é movimento de carne, não é movimento forçado por pregador, por pastor, ou por movimento de auditório de diácono. Não, é o toque do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Davi viu a arca do Senhor entrando em Jerusalém, ele tirou as vestes reais e saiu dançando, bailando. Mas a dança dele não era funk, não era rebolado, não era nada disso. Era uma dança espiritual. Ele dançava bailando na presença de Deus. E a mulher dele olhou da janela e zombou dele. Mas ele estava bailando na presença de Deus. É diferente. É uma presença diferente que faz o seu corpo mover. Quando a presença de Deus se manifesta, automaticamente eu abaixo a cabeça. Quando eu vejo, eu já baixei. É normal para mim. O meu corpo já corresponde à presença de Deus. Mas para esses sensacionistas, essa manifestação, esse mover do Espírito não acontece mais. Agora, aqui o texto para esses entendidos, eles entendem que esse fogo é o fogo eterno. Olha que confusão. Eles não entendem o contexto. O contexto está falando que o próprio João, o Batista, que era primo de Jesus, ele disse: olha, eu vos batizo em águas. O batismo em águas é para arrependimento, é um símbolo de sepultamento. O que é batismo? Batismo significa, numa linguagem bem simples, bem simplória, sepultar, é enterrar. Então, quando nós nos batizamos em águas, é um símbolo do batismo, do sepultamento do velho homem, quando levanta das águas, corpo completo, imerso. Você não vai ver no cemitério um corpo enterrado com um braço, com uma perna do lado de fora. Não vai ver isso. Tem que estar por completo. E tem uma linguagem que é 7 palmos. Tem uma história por trás disso, porque tem que ser 7 palmos. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. A palavra batismo é imersão, é completo, é cobrir por completo. Então, se ele diz: olha, eu batizo vocês nas águas para arrependimento dos pecados e para crer no Messias que ele vir. Mas aquele que adivinha após mim, que é o verdadeiro Salvador, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu não sou Cristo. Além de ele batizar vocês com o Espírito Santo, ele vai batizar também com fogo. Aí eles entendem que esse com fogo é juízo eterno, é lago de fogo, é perdição, é juízo. Não. O próprio texto diz assim: ó, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mas tira o e coloca, vamos modificar, que eu amo matemática, vamos tirar o e e botar um sinal de mais. Ok? Vamos tirar o e botar mais, porque eu tenho autoridade teológica para fazer isso. Então, o Espírito Santo vos batizará com o Espírito Santo, mas fogo. É isso. É só isso. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em grego. Então entendendo em grego. É assim que significa. Então, eles não entendem. Agora, para nós somos os continuistas. Nós acreditamos que o Espírito Santo continua agindo como desde o início da eternidade ele sempre agiu. Como ele sempre agiu, movendo. Então, João Batista aqui, ele apresenta em Atos capítulo 2, versículo de número 38, olha lá, Atos 2, 38 diz assim, eu vou ler. E disse Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, vírgula, recebeis o dom do Espírito Santo. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo já habita no crente, independentemente daquele que aceita Jesus, que confessa seus pecados, que abandona seus pecados, que se esforça para fugir da aparência do mal, que quer obedecer a palavra de Deus, que foge da aparência do mal, que se esforça para não pecar. Nós somos pecadores, somos humanos, mas o Espírito Santo nos ajuda para que nós possamos resistir, nos santificando, nos regenerando, nos purificando pelo poder da palavra. Que a palavra também tem um dos símbolos, que é a água que lava, é a água da regeneração da palavra, e o Espírito Santo também simboliza a água, a gente vai ver isso. Agora, nós temos que entender que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito de Deus já vem habitar aonde? No nosso corpo espiritual. Amanhã eu vou estar falando melhor sobre isso no estudo. O nosso corpo espiritual é o espírito humano. O nosso espírito humano é um corpo espiritual que Deus criou para que habitasse nele. Então a única forma de Deus ter contato conosco é através do nosso espírito humano. Então, quando aceitamos a Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, o Espírito Santo vem e habita no nosso espírito humano. E quando eu estava orando, ele estava lembrando que ele é um rio. Ele estava no rio, então eu começo a orar. Ele vai falando: eu sou um rio, eu vou orando junto. E aí ele falou: ora assim. Ele falou para mim orar, e eu estou orando. Ele disse: olha, eu sou um rio, que eu entro no seu espírito, transbordo para a sua alma, depois transbordo para o seu corpo. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, meu Deus, meu Deus.
Aviva no Senhor. Vocês cantaram aqui quase uma hora cantando. Quase uma hora cantando. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Então parado. Pastor é forçado? Não. Mas você tem que fazer alguma coisa. Porque o Espírito Santo já faz a parte dele. Mas agora, qual é a prioridade que você tem que fazer? Você realmente está prestando atenção, mas abra o seu coração. Esse é o segredo, abrir o coração. Talvez você não move o seu corpo físico, mas sua alma está ativa para receber ele. Esse é o segredo. Agora veja bem, no próprio discurso de Pedro, a nossa irmã de louvor, nossa irmã já falou, no próprio discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, ele falou algo interessantíssimo, que aquilo ali que estava acontecendo. Olha só, capítulo 2, verso de número 16 e 17, nós não vamos ler. Ele repete o que nós lemos em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. Diz, gente, isso que está acontecendo é o que já tinha sido profetizado pelo profeta Joel. Que aí ele repete no versículo 16 e 17 de Atos, capítulo 2. Aí ele diz assim, versículo 18: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aí ele repete, mas o versículo que mais me chama a atenção é o versículo quando ele diz mais lá embaixo, quando ele fala no final desse contexto que não é somente para aqueles que estavam ouvindo, mas era para todos quantos o Senhor deu de chamar. Agora, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 e na sequência, capítulo 3, sobre as primeiras conversões, ele fala que o mesmo Espírito que agiu, meu Deus, aleluia, que agiu em Gênesis, que o mesmo Espírito que se moveu em Gênesis, que o mesmo Espírito que tirou trevas e deu luz, o mesmo Espírito que aquilo que estava parado ele fez se mover, o mesmo Espírito que aquilo que estava vazio ele cheio, o mesmo Espírito que se movia naquele início, é o mesmo Espírito que se movia no período profético, no período dos salmos. Ou seja, como foi dito, o Espírito Santo vinha, enchia o rei, era uma unção sobre o rei, era uma unção sobre o sacerdote, era uma unção sobre os profetas, e ele voltava. Houve um profeta na Bíblia que ele profetizava e ele precisava chamar um tangedor, como o nosso irmão, o nome do nosso instrumento de misericórdia, nosso irmão Tiago. Ele não profetizava, o Espírito Santo não vinha sobre ele se não tivesse alguém para tocar um instrumento de corda. Esse era o mistério daquele profeta. Cada profeta tem um mistério, ok? Cada profeta tem um mistério. E aquele profeta ele falou, traga-me um tangedor. O tangedor era o instrumentista. Quando o instrumentista tocava, ele falou, pode parar de tocar que já vi a palavra. Quem pode dar glória a Deus? Você não imagina. Você não tem cálculo de como o Espírito Santo ele tem multiformes de trabalhar. O Espírito Santo não está numa caixinha de fósforo, não, viu, meu filho? O Espírito Santo não pertence à igreja, à nossa igreja local aqui. Não pertence às Assembleias de Deus. Não pertence à Batista. Não pertence à Renovada. Não pertence à Neopentecostal. E nem tradicional. O Espírito Santo é a igreja. Ele habita no corpo que é a igreja. Nós somos membros de um corpo. E este corpo é a igreja. Então ele habita na igreja. Por isso que quando Jesus prometeu, ele disse, olha, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não viu e não conhece. Como que eu posso ver algo que é invisível? O Espírito Santo é Espírito, ele é voz, ele é invisível, ele é como o vento, ele age como o vento, ele não é vento, como diz a Testemunha de Jeová, ele age como o vento. Da mesma forma que o vento age, ele age, nós vamos ver isso. Agora o que mais me chama a atenção é o que Jesus disse em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Abra lá, Evangelho segundo João. Se puder colocar, já está na mão. Mas Evangelho capítulo de João, Evangelho de João capítulo 20, verso 21 e 22 diz assim. Olha o que diz. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, Jesus, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Olha o que ele diz. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. Agora o versículo 22, vamos ler todos juntos? Ó, versículo 22, 1, 2, 3, vai. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Quem te disse que não pode soprar? Quem te falou que não pode soprar? Agora, não estou falando de ministro, porque no Brasil, como é? Soprava, a pessoa caía. Ei, gente, tem gente que Deus dá o. Se Jesus fez, por que nós não podemos fazer? Ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz? Nós temos que fazer maior que isso. Nós temos que fazer maior que isso. Ele disse, se vocês creem, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Por quê? Ele responde, porque eu vou para o meu Pai. Mas eu vos enviarei um outro paracleto, um outro consolador, que é o Espírito Santo, que já está prometido desde o Antigo Testamento.
Então a igreja, o próprio Jesus, sobre os seus discípulos, ele fez isso, ó. Recebe o Espírito Santo. Mas ninguém pulou, ninguém sapateou, ninguém falou em línguas estranhas, não. E aí, pastor? Ele já tinha o Espírito Santo, é o que eu falei. Quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa tem comunhão com Deus, quando uma pessoa vive de oração, vive de jejum, como essa semana lá em casa é jejum, consta todos em jejum, e não foi só um dia, direto, jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Para que serve jejum? Jejum não muda Deus, não, viu? Jejum muda a mim e você. O jejum muda a mim e a você, repito. O jejum não muda Deus, o jejum muda a nós. A oração não muda Deus, a oração muda a nós. A comunhão com Deus não muda Deus. Nós somos mudados nessa comunhão com Deus. É assim que funciona. Agora, nós temos que viver uma vida constante. Em Atos capítulo 1, verso 5, 8, é o cerne principal do cumprimento antes de Atos, capítulo de número 2, verso 1. Em diante que fala cumprindo-se o dia de Pentecostes. Abre aí, Atos capítulo 1, verso de número 5 e 8. 5 e 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois. Jesus ressurgiu de entre os mortos ao terceiro dia, domingo de manhã, e ficou 40 dias na terra, discipulando seus discípulos. E coisas que foram faladas ali, nós não temos escritas, ok? Muitas coisas, a maioria do que ele ensinou, muita coisa não está escrito. A igreja vivia, a igreja não precisava ler, ok? Não precisava ficar lembrando os cultos, não. Não precisava ter uma Bíblia escrita, não. Os crentes viviam aquilo. Estava impresso. Era um livro, a Bíblia tem que ser um livro impresso na sua alma, ok? Não no telemóvel, nem no telão, e nem no papel. É dentro de você que a Bíblia tem que estar. E isso, os crentes viviam isso. E a Bíblia diz que depois que Jesus, depois de 40 dias de ressurreição, foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele disse: ficai em. Antes de morrer, ele disse isso. Antes que ele morresse, ele disse: olha, ficai em Jerusalém. E depois em Atos ele repete: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Aí, para lá um pouquinho. Esses crentes já não tinham Espírito Santo? Aí está provas contra aqueles que não creem na atualidade do Espírito Santo, contra aqueles que dizem que o Espírito Santo não age mais. Eles já eram crentes, já eram salvos. E como que Jesus falou para eles que era para eles ficarem em Jerusalém orando 10 dias, irmãos, de constante oração e jejum, 10 dias depois da ressurreição? Ou seja, quando Jesus morre, era um período de Páscoa, e ele tinha que ser logo tirado da cruz na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde. Por isso que 3 horas da tarde ele morre, e antes das 6 tinha que tirar o corpo dele. Tiraram o corpo dele. Pode ver que colocaram na sepultura, e a Bíblia diz que com os ricos será a sua sepultura. O dono da sepultura era um homem muito rico. A Bíblia no Antigo Testamento, nos Salmos, falou: com os ricos será a sua sepultura, falando do Messias. E vem José de Arimateia, pede o corpo e empresta o túmulo. Homem rico. Então, agora, a igreja precisava ficar em Jerusalém orando. É assim que você deve estar. Pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, falo em línguas, não dou. Ok, então preciso de novo. Pastor, o Espírito Santo já habita em mim? Eu posso cantar, posso pregar? Claro que deve. Você não pode, você deve ter uma vida constante. Pastor, se o Espírito Santo mora em mim e eu não sou batizado com fogo, não falo em língua, não tenho dons, eu vou para o céu? Vai para o céu se permanecer fiel, como todos os outros crentes. Mas para que então existe uma segunda bênção? Porque a primeira bênção é a salvação, ok? A primeira bênção é a salvação. Quando o Espírito Santo entra em você, você recebe a salvação, o seu nome é escrito no livro da vida, está salvo, ok? Mas para que essa segunda bênção? O próprio Jesus responde. Versículo de número 8, Atos capítulo 1, verso 8. Vamos lá? 1, 2, 3, não está não. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós. Para quê? Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vimos aí o porquê que precisa do revestimento de poder. Que é isso, pastor? O Espírito Santo já habita em mim? Sim, ele já mora dentro do meu espírito, mas ele quer transbordar para fora. Como que ele transborda para fora? Quando eu o busco, quando eu quero e quando eu busco o Espírito Santo. Manifesta em mim, faz alguma coisa, se move aí, move em mim. Quando ele se moveu em mim, eu tinha 16 anos. Eu já falei aqui, tem 26 anos atrás. 26 anos. Ele se moveu. Quando se moveu em mim, veio para fora. Ah, irmão, eu tinha muito medo de cachorro. Não é que eu não tinha, mas eu tinha mais. Tinha, perdi.
você perde o medo. Entra em você uma coragem, uma ousadia, coisa de doido, de maluco mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo falou, depois você prega, é minha vez. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, cheios do Espírito Santo, não quer dizer que a pessoa será salva ainda, não, a pessoa já é salva. Mas a pessoa tem que manifestar o poder para fora de si. Pastor, alguém que não é batizado pelo Espírito Santo pode pregar? Não, só pode e deve, com testemunho de vida primeiro. Você tem que ser testemunha. Você já tem o Espírito Santo. Mas como que eu faço a obra missionária com mais poder e com mais autoridade, com mais alcance? Aí você precisa de um revestimento. Por exemplo, a Bíblia diz, Isaías, o profeta messiânico, diz que nós somos vestidos com vestes de salvação. Ok, então agora, quando Adão pecou, Adão se vestiu com vestes de quê? De vegetal. Qual era o nome da árvore? Oliveira ou figueira? Figueira. E ó, sol, chuva, vento, seca. E a nudez ia voltar. Então o que a Bíblia diz? Deus fez aventais para eles. Ok? Para tapar a sua nudez. Ó, já era o prelúdio, já era o prefixo, já era o início, já era o apontamento para a salvação. Que o animal seria sacrificado para que os homens recebessem. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O texto diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação. Antes e desde. É tudo aí. Todos dois, são dois cordeiros. Primeiro o Cordeiro é morto no coração de Deus. Entendeu? O Filho. Ele já entregou. Isso na eternidade. Depois ele é morto de fato na cruz. Até ele ser morto de fato na cruz, na verdade ele não foi morto, ele se entregou. Porque a morte não podia matá-lo. Entenderam? A morte não podia matá-lo. Porque ele era inocente. Até então, desde o pecado do homem, o homem se vestia com vestes humanas. Por que o homem começou? Por que existe isso? Por causa da vergonha, por causa do pecado. Para isso que tem. Se bem que tem gente muito sem vergonha que anda com umas roupas, uns homens, moleques andam mostrando as partes. Sem vergonha. Não tem vergonha. Eu tenho maior vergonha. Eu tenho vergonha terrível. Eu tenho muita vergonha. De onde veio essa vergonha? Do pecado. De onde veio o medo? Do pecado. O homem se escondeu por quê? Eu tive medo. Quando eu ouvi os teus passos, olha como que Deus, toda tardezinha, se manifestava para Adão e Eva dentro do jardim. Irmão, jardim que não tem porta de saída é o quê? Uma prisão. Jardim que não tem porta de saída era uma prisão. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era essa porta. O homem poderia ficar lá. Então Deus tinha que dar uma oportunidade ao homem, escolha o que se quiser. Agora, o que mais me chama a atenção, que agora em Cristo, nós não temos mais uma veste feita por vegetal, pela figueira. Não uma veste feita por sacrifício de animais. Não! Agora a Bíblia diz que agora fosseis vestidos com vestes de salvação. Quando Cristo morre na cruz, Ele nos dá uma veste de luz espiritual. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele realmente não vê o justo sequer. Mas quando nós somos vestidos pelo sacrifício de Cristo, Ele olha em nós e não vê mais as nossas vergonhas espirituais. Os nossos pecados agora são pagados no sangue de Cristo. Ok, você já foi vestido, mas agora você precisa ser revestido. Então isso quer dizer o quê? Eu tenho essas vestes aqui. Pastor, como que isso se revestiria? Se eu pegasse, como é o nome daquele roupão chique que tem por aí fora? No frio agora, misericórdia. Sobretudo. É sobretudo mesmo, misericórdia. Aquele sobretudo que está por cima, está lá embaixo. É mais ou menos isso o Espírito Santo. Você já está vestido com o Espírito Santo. Ok? Ele já está dentro de você. Ele já vestiu sua alma, seu espírito, e está querendo vestir sua alma, que são seus sentimentos, suas vontades, suas emoções. Isso é a alma, isso é o ser. Agora ele quer revestir por fora. Porque é impossível que você tenha o Espírito Santo, seja santo no espírito, seja santo na alma, e não tenha a santidade do corpo. Que história é essa? Não pode existir isso. O Espírito Santo, ele quer o ser humano por completo. É espírito, alma e corpo. Então ele quer revestir tudo. Quando isso acontece, pastor? Quando o crente aceita Jesus, o Espírito Santo ele veste o seu espírito de maneira entra dentro e começa a transbordar para a alma, que são as suas emoções e sentimentos. Aí quando ele se manifesta em você, ele traz um revestimento de poder. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é batismo com o Espírito Santo e com fogo? É batismo no Espírito Santo. É quando nós aceitamos a Jesus e somos imersos no corpo de Cristo. Ok? Você já faz parte do corpo de Cristo, já tem o Espírito Santo, já tem o seu nome no livro da vida. Ok? Agora, quando você busca o poder, a manifestação, a unção, vem um poder sobrenatural sobre você. De dentro
é cantado, pastor, e todo mundo fala, mas não adianta falar, tem que viver. Não é blá blá blá, é viver. Ok? Tem que ser em tudo: trabalho, escola, família, pais e filhos, filhos e pais, marido, esposa, marido, vovó e vovô, vovó e vovô, se tiver, netos, avós, não interessa. Tem que viver a vida por completa. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aonde? Na maioria das vezes nós somos guiados por nossos próprios sentimentos, a nossa própria carnalidade. É isso que a Bíblia está dizendo que não pode acontecer. Agora vejam bem, o cumprimento então se deu em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, não precisa entrar em detalhe. O Espírito Santo veio, Atos capítulo 2, que foi dito aqui, já foi cantado. Em Atos 2, olha o que o texto diz, que coisa maravilhosa. Atos capítulo 2, verso 1, se puder botar na tela eu agradeço. Mas Atos 2, verso 1 em diante, cumprindo-se um dia de festa, porque quando Jesus morreu era Páscoa, e passava 50 dias. 50 dias vem penta significa 50, ok? Pentecostes, 50 dias, que era o período da colheita, era uma festa da colheita em Israel, em que Israel sempre foi um país de trabalhar com agricultura, sempre foi um país para trabalhar com plantação, com cultivo da terra. Então, todo o tempo que existia, não vou entrar em detalhe aqui porque não dá tempo, essa não é a premissa da mensagem, mas existia um tempo que era chamado Pentecostes, era uma festa anual, que todo ano eles faziam essa festa, e os primeiros molhos, as primícias da colheita eram pegas e ofertadas diante de Deus de forma de agradecimento a Deus. Foi exatamente nesse período. O Espírito Santo ele se manifestou nesse período. Os crentes estavam todos escondidos num cenáculo, que era uma sala de jantar, mais ou menos desse tamanho, porque a Bíblia diz que tinha quase 120 crentes. Não tinha 120, não, tinha quase 120. A Bíblia diz 120, onde está na Bíblia 120? Está escrito quase. Se é quase, é quase. Eu vejo os pregadores pregando, já tinha 120. Aonde está? A Bíblia diz quase. Se a Bíblia diz quase, é quase. Tinha 119, 120 não tinha. E ponto, acabou. Nós não vamos além do que o texto diz. A gente gosta muito de inventar, e a Bíblia não gosta disso. Então, quase 120 irmãos. Então, não era um local tão pequeno, era um cenáculo de um tamanho médio. Aqueles que ali estava a irmã Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele, tudo viraram crente depois. Os discípulos, os apóstolos, que eram os 11, porque o outro já tinha se desviado, tinha se suicidado, que era Judas, o Iscariote, e outros mais 5, que dava quase 120 crentes. Estavam todos reunidos no mesmo? E eles estavam de pé, sim ou não? Eles estavam na frente, recebendo oração? Aonde eles estavam? Como que vocês estão hoje? Talvez tinha um pregador falando uma palavra bem menos eloquente do que eu, porque eles não tinham essa eloquência toda vida. Eles não falavam, era difícil, só Paulo que tinha. Nem Paulo era tão eloquente. Paulo era tranquilo, mas imagina o Paulo. Sempre não era eloquente, ele fez o que fez. A Paulo era eloquente, mas era um evangelista. Hoje eu estou como evangelista, não concordo. Então a eloquência do falar, a habilidade, a memorização, a rapidez no raciocínio, eles não tinham. Não tinha tudo isso. Talvez tinha alguém trazendo uma palavra. Os crentes, a Bíblia diz que eles estavam todos o quê? Estavam como? Repita, estavam como? Sentados, diga, assentados. Como vocês estão? Ninguém esperava. Aí veio de repente. Enquanto lá fora estava tendo festa, e segundo a história, tinha quase 5 milhões de pessoas em Jerusalém. Quase 5 milhões de pessoas do mundo inteiro. Judeus do mundo inteiro que via todo ano a Israel para essa festa judaica. E prosélitos, não é rosélitos, ok? Prosélitos sou eu. Prosélitos. O que é prosélitos? Pessoas que eram de outras nações que aceitaram a fé judaica e começaram a crer no mesmo Deus de Israel. Eram prosélitos. Como nós, que somos gentios, não pertencemos, bem, eu não fiz o exame de sangue. Não temos a linhagem genética de judeus ou de israelitas e aceitamos a Cristo como Salvador. Ok? Era como nós, que aceitaram a fé no Deus de Israel. Eles estavam lá cultuando e adorando a Deus da forma deles, tudo tranquilinho, quietinho. Não vou entrar em detalhe. Aqueles bem mansinhos, aqueles crentes que falam glória, nem aleluia. Meu Deus. Irmãos, tem que dar glória a Deus. Não é porque o pregador prega, não é porque você recebeu uma bênção, independente de receber bênção. Em casa, na rua, no trabalho. Não precisa escandalizar, que a outra pessoa não vai entender. Mas dá uma glória baixo. Em pensamento só Deus ouve, mas tem hora que você tem que parar, dar em voz para o diabo ouvir logo uma vez. No templo não dá glória a Deus, não dá aleluia, sabe o que significa aleluia?
Só amém e aleluia são as únicas duas palavras que são universais. Qualquer idioma, japonês fala aleluia. Você entende? Fala amém, você entende? O judeu fala amém em hebraico. Os árabes falam amém, aleluia. Aleluia significa 1000 glórias a Deus. E você perde tempo. Dinheiro de 1000 logo, dá logo uns 10 aleluia, que dá 100.000 logo. Eu não sei que você perde tempo. Só pela sua vida, só por você estar aqui, você tem que dar glória a Deus. Tem que ser grato a Deus. Então, a Bíblia diz, eu vou para o final. A Bíblia diz que então esses crentes, eles estavam lá, tranquilinhos, quietinhos. Com certeza, se eles estavam sentados, não estava de bobeira, não estava conversando, zap. Não estava. Eles estavam ouvindo a palavra. Também não tinha. Mas se tivesse, talvez não. Então, não estavam conversando com o outro, igual vocês estão prestando atenção na palavra. Vocês estão ligados na palavra, estão conectados com o pregador. Esse é o segredo. Os crentes estavam esperando, aguardando o que Jesus prometeu. Você deve estar preparado, aguardando a promessa que Jesus fez. Seja na sua vida financeira, seja em qualquer área. O arrebatamento da igreja é a prioridade da igreja. Mas enquanto Jesus não arrebata a igreja, você precisa de poder. Nós sobrevivemos no mundo caído e decaído. Nós sobrevivemos no mundo em trevas, jaz no maligno. Paulo diz que o Deus deste século cegou os entendimentos no plural dos homens, as emoções, os sentimentos das almas dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nós vivemos em um mundo dominado. O mundo não é cosmo, não é mundo apenas pessoas, mas o mundo, é o que eu posso dizer, sistema, dominado por Satanás. Mas a Bíblia diz, é bom lembrar, que o império da morte só durou até Cristo. A morte teve um império. E quando Cristo morre na cruz, a morte cometeu o pior erro que ela podia cometer. Ela matou o inocente. Quando ela matou o inocente, ela perdeu o seu poder na hora. Quando o pecado entrou no mundo, o diabo governou o mundo junto com o pecado da carne. São os 3 inimigos piores. Então a Bíblia diz que na terra não existia cardos, espinhos e abrolhos. Ó. Na hora, a Bíblia diz que instantaneamente no planeta inteiro, que se chamava Éden, o nosso planeta se chamava Éden, lugar de delícias. No momento só, surgiu no planeta inteiro espinhos, cardos e abrolhos. É para te machucar mesmo. Por causa do pecado. E Deus diz, maldito seja a terra, por causa do seu pecado. Maldita seja a terra. E agora, a Bíblia está dizendo que quando o Espírito Santo vem, olha por quê? Ele vem no período da colheita, da terra. Tudo de propósito. Antes na Babel, na antiga Babilônia, lá da torre de Babel, ele precisou fazer a confusão das línguas, lembra? Precisou confundir as línguas, porque todos os seres humanos naquele tempo falavam uma língua só, um idioma só uma língua. Então, ele disse, eu quero que todos, que vocês cresçam e se multiplicam. O que ele está fazendo? Ele estava ficando quietinho junto. Deus falou, ninguém fica junto. Não falei que Deus gosta de movimento? Então vai ficar parado, eu não gosto não. Desde o início ele falou, Adão e Eva, eu dou a vocês fertilidade para crescer e multiplicar. Vai fazer filho, vai. Vocês são casados já, vai fazer filho. Vai fazer filho. Faça a terra, cresça e multiplique, domine sobre a face da terra. Mas o Adão cresceu e multiplicou. E o que aconteceu? Ficou parado. Deu problema. A igreja aconteceu a mesma coisa. Lá na Babel, a mesma coisa. Em vez deles se espalharem, quiseram se ajuntar. Isso deu ruim demais. Deu muito ruim. Porque Deus quer que nos ajuntamos aqui para depois se espalhar lá fora, para pregar. Esse é o segredo. Esse é o mistério. Você recebe conhecimento, poder, unção, cântico aqui, mas é para ir lá para fora. É para ficar aqui dentro. E outra, esse negócio de vem pecador, não. Vai você até o pecador. Quem fala vem a mim é Jesus, não é você não. Vem, não. Nós erramos. Nós convidamos os descrentes para vir ao templo. Aonde? Não, nós que somos o corpo, a igreja, que temos que ir até ele. Recebemos todos ao templo. Ok, mas vá primeiro e busque. Você que tem que ir buscar. Você que tem que convidar. É nós que temos que ir. Alguém, você está aqui, algum dia, se você não nasceu no berço evangélico como eu, alguém te convidou, alguém te apresentou a Cristo para você estar na presença dele. É alguém para você vir. Então Deus precisou usar alguém. Agora o que mais me chama a atenção é que no Pentecoste ele repete de novo. Ele repete. Quando o poder de Deus veio sobre os crentes em Atos 2, lá fora, milhões de pessoas. Aqui dentro, quase 120. Gente, o pouco que estava aqui dentro fez mais barulho que os 5 milhões lá fora. Você imagina que barulhão foi. Aí a gente fala, não, pastor,
Quietinho, quietinho nada. O Espírito Santo é barulho mesmo. Claro, ele é educado, ok? O Espírito Santo é educado, vai ser educação. Mas quando ele te pegar, você vai ver. No meu estado, que aqui chama província do Espírito Santo, lá no Brasil, tinha um pastor batista pelos idos de 1930 e pouco. Eu não estava lá não, porque eu não pisei na água do dilúvio, eu não estava. Então, ele era um pastor batista que não acreditava na manifestação do poder de Deus. Ele foi o fundador da Assembleia de Deus do Pentecostes. A Assembleia de Deus se tornou o Pentecostes do Brasil. Ninguém pode negar isso. Junto com a outra igreja que chegou primeiro até. Então, ele falou assim, olha, a mulher dele leu nos escritos que nós tínhamos, chamado Mensageiro da Paz, que Jesus tinha batizado com o Espírito Santo, com fogo, com evidência de línguas estranhas. 5 crentes, irmãos, já era possível. 5 crentes já entravam no jornal da igreja. 5 crentes já era motivo de alegria para os crentes. Porque na igreja primitiva era a coisa mais natural, uma reunião de oração, num culto, para ser batizado com o Espírito Santo. Era normal, isso é muito natural. A irmã disse, o texto diz, todos foram cheios. Sabe por que todos foram cheios? Agora ela vai. Todos estavam no mesmo pensamento. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam com o mesmo sentimento, esperando a mesma coisa. Não estou dizendo que a sua mente, Deus vai, quando você entra aqui no templo, Deus vai apagar a sua memória e te dar uma amnésia. Não. Mas que seu espírito está sempre pronto para receber de Deus. Porque se você não receber o poder de Deus, você não vai resistir no mundo lá fora. Pastor, o Espírito Santo já habita em mim. Imagine, você já habita em você, é físico. Então, busca um revestimento de poder, uma capacidade maior. Mas esse pastor, a esposa dele leu no Mensageiro da Paz que Jesus batizava ainda, na atualidade, com poder e glória. Ela creu, ela sozinha foi para o quarto e orou. E não é que Jesus batizou ela no quarto. Meu filho falou, pai, se Jesus quiser batizar, ele batiza em qualquer lugar. É claro. Quando eu cansei, ele veio irmã lavando a roupa. Pá, bradar e mostrando lavando a roupa. Outro andando na rua, Jesus pega no meio da rua. Nós já vimos caso de dentro do ônibus, aqui falou do carro. Você é batizado no Espírito Santo e não quer nem saber se você gostou, não gostou, se alguém vai achar estranho, não vai. Se Jesus te pegar no meio da rua, você vai ver. E esse camarada começou a acreditar no poder de Deus. Ó, presta atenção. Ele começou a acreditar que Jesus batizado com poder. Ele acreditou. A Bíblia, e a história diz que numa reunião ele disse, olha, eu até creio, mas esse negócio de pular, ficar correndo, eu não acredito nisso não. Pra que ele foi falar isso? Irmão, fique quietinho, viu? Quem aqui não é batizado pelo Espírito Santo não fala em língua estranha? Levante a mão. Levante a mão. Está com medo? Todos aqui falam em língua estranha? Foram batizados com poder, com fogo? Tem vários. Tem vários que não falam em língua estranha. Ele foi revestido com poder. Você é salvo, fique tranquilo. Você precisa desse poder. E esse irmão falou, olha, eu até acredito no poder de Deus. Mas não assim. Então não fala isso não, viu? Que aí Deus faz o que você falou que você não quer. Irmão, reuniram o pastor na mão. Irmão, quando o crente dá a mão em um mesmo pensamento de oração, mão, unidos, fala de união, né? Pra quê? Os crentes da igreja primitiva estavam sentados unidos, nem precisou dar a mão, imagina, sem dar a mão já pegou o fogo. Os irmãos deram fogo, irmão, brasa acesa pega na outra. Pode estar lenho verde, a lenha pode estar verde, mas pega fogo. Quando deu a mão, irmão, Jesus pegou ele. Não foi só ele que foi batizado com o Espírito Santo com fogo, com evidência de língua, não. Foi mais. Mas ele foi o único que rolava, que sapateava, que batia os pés no chão, que pulava e saia correndo rodando fogo. Quando Jesus pegou, ele pegou. E ele foi o propulsor. Ele já pregava o evangelho, já ganhava alma para Jesus. Ele tinha o quê? O batismo de João. Ele já era batizado, o batismo para arrependimento já era salvo. Mas ele precisava, para que o evangelho cresça, precisa de uma manifestação. A igreja primitiva recebeu poder, recebeu autoridade. E a Bíblia diz que aqueles que estavam lá fora dizem, mas não são todos esses galileus da Galileia? Irmão, você não tem ideia o que era ser chamado galileu. Era um bocó, ok? Uma linguagem bem brasileirada. Era um bobo. Acho que cá em Portugal também tem isso. Era alguém que não tinha letrado, alguém que não tinha faculdade, não tinha universidade. E os lá de fora falaram, mas peraí, não são todos esses galileus que não sabem nada? Não são israelitas? Não são judeus que falam hebraico e um pouco aramaico? Como é que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua? Irmão, sabe quantas etnias tinha ali? 16 povos que estavam ali. E falavam 16 tipos de idiomas. Irmão, aqueles menos 120, quase 120 crentes, estavam glorificando a Deus em mais de 16, talvez até mais.
É o que eles entenderam. Em no mínimo 16 idiomas. Agora me diz, como é que eles falaram? É só pelo falar? Como você reconhece alguém que está bêbado? Pelo jeito de falar, não é? Já viu alguém que enche a cara de vinho, de cachaça lá no Brasil? Cachaça? Enche a cara de cachaça. Enche a coringa de bebida. Fica doidão. Tem um que fica bobão, palhação. Tem outro que fica bravo, tem outro que fica quietão. O pastor ele já foi de lá. Entendeu? A Bíblia fala embriagueis não do vinho, mas do espírito. Irmão, como que anda uma pessoa embriagada? Lá vai. Como que anda uma pessoa embriagada? Que está bem chapada no corpo. Tonto. E o que ele fala? Tudo embolado. O texto sagrado diz que aquelas pessoas viram os crentes e falaram: olha, eles estão como bêbados a essa hora, 9 horas da manhã. Já encheram o corpo, já beberam. Nesse show não é hora de beber, não, gente. Como se reconhece alguém que está bêbado? Irmão, deixa eu te falar. Quando o Espírito Santo toma, ele te usa do jeito que ele quiser. Ele pode me usar quietinho aqui, paradinho. Ele pode me jogar lá e voltar para cá, eu já estou lá. Ele pode me fazer passar nesse caminho aqui. Se ele quiser. Se ele quiser, eu entro aqui e faço lá. Se o Espírito Santo quiser, ele desafia além da matéria, da física. Ele não sabe o que ele quiser. O Espírito Santo não está dominado, não tem caprecho por ninguém. Quem está entendendo que é glória a Deus? Então não domine o Espírito. A Bíblia diz: não extingais, não apagueis o fogo do Espírito que é em vós. É nós que botamos nele limitador do poder do Espírito Santo. E eu vou fechar aqui. Símbolos do Espírito Santo, só para citar. Primeiro, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele age como água. Ele pode agir na sua vida como água, para te lavar. E ele também age como água, como um rio, como diz Ezequiel. Já viu? Tem gente que vai na beirada da praia, principalmente essa praia de Portugal. Misericórdia, que água gelada. Água fresca. Eu não aprendo isso, não passar mal? Eu, hein? As águas do Espírito Santo lá do Brasil são horríveis. Quem quer sair? Mas você bota o pé, quantos ficam na areia da praia, ou da praia do mar ou da praia do rio? Tanto faz. Porque tanto o rio quanto o mar tem praia. Fica na areia. É aquele crente que aceitou Jesus matar na areia. Aí vem o Espírito Santo, a água do Espírito vem, dá uma olhadinha no pé dele, aleluia, lá já está bom. Tem aquele que não se sustenta só com isso. Ele dá mais um passo para dentro do rio. Vamos usar o rio como o Espírito Santo, que é. Dá mais um passo. Aí dá onde? Primeiro nos arteiros, que é lá no pé, está na beirada e na areia. Depois quando ele entra mais, aonde? O que é isso aqui? Oração. O crente começa a orar mais. Vai se aprofundando. Daqui a pouco dá nos lombos. Na cintura. Nos lombos. Nessa altura aqui. Ó, mais ou menos. Daqui a pouco, quando entra mais, já não dá nem para andar mais. Tem que ser a nado. Você está em como assim no Espírito? Como você está com o Espírito Santo? O Espírito Santo para você é você fazendo, mas Senhor, presta atenção, respeite, adora. Você nunca vai me ver falar você. Você precisa se ouvir. Sempre, sempre. Claro que você vai citar o texto que diz, tem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará. Não interessa, eu falo o Senhor, Senhor. Que a gente sabe o que o texto diz. Aquele texto não é para mim. Aquele texto é para os incrédulos, não para mim. É para aqueles que são hipócritas. Eu tenho terror, tremor, temor e obediência, tudo junto no Espírito Santo. E o medo de perder. Lembra de Davi? Os salmos que Davi escreveu? Não me retires do teu Espírito Santo. E olha que Davi nem fala nenhum estranho. Agora vamos ver. O Espírito Santo não age como água. Ele age também como um vento impetuoso que encheu toda a casa. A Bíblia diz que nós somos levados pelo Espírito Santo como um vento que não sabe para onde vai nem de onde vem. Por exemplo, eu estava tranquilo no Brasil, numa boa, lá quieto. O Espírito Santo disse: você tem que ir. Eu vou não. Eu vou não. Quero não. Está fazendo bem, trabalhando bem, para que eu vou. Isso ele está dizendo: agora volto. Mas se volto, não é o Espírito que me conduz? Ou é eu que me manda? Se o Espírito fala, vai, eu vou. Se ele fala, fica. Se ele fala, sai. Se ele que me domina, é o vento que me conduz, eu tenho que ser levado por ele. Ou não? O Espírito Santo também age como fogo. Atos capítulo 2, verso 3. Foram vistas na cabeça deles línguas repartidas com o que de fogo. Porque Jesus prometeu em Mateus 3, 11 e 12 que nós lemos. João Batista também falou. Jesus falou. Tudo foi falado na palavra.
fogo faz? O fogo, ele purifica. O fogo não é para condenação, já disse. O fogo do Espírito, em Êxodo 3, de 1 a 6, a sarça ardente. Deus se manifesta no fogo para chamar Moisés. Olha só, na coluna de fogo à noite, para iluminar o povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas no deserto, a nação hebreia, que depois se tornaria israelita, primeiro hebreu, depois Israel, depois judeu. Os hebreus saindo do Egito, nos 40 anos no deserto, a nuvem ficava de dia, cobrindo do sol calcicante toda a nação de Israel. Era uma nuvem de Deus, não era uma nuvem comum, era uma nuvem espiritual. Ele era nuvem no deserto de dia. De noite, aquela mesma nuvem, ela mesmo, está escrito, se transformava numa coluna de fogo, a mesma nuvem, não era uma nuvem qualquer. E iluminava e aquecia, porque de dia faz muito calor no deserto, mas de noite faz muito frio. Então, ele é fogo para purificar, para limpar. Elias tinha um ministério de fogo. Em Salomão, quando orou e apresentou o templo, caiu fogo do céu. Elias veio 2 capitões de 50 para falar com Elias e falou: venha, homem de Deus. Falou de qualquer maneira. Elias falou: se eu sou homem de Deus, pensa fogo do céu, consuma a tinta 50 na hora. Fulminou-se. Foi 102 homens morreram por falar de qualquer maneira com o profeta. Quando veio o terceiro pelotão de 50 homens com o seu capitão, ele já veio dobrando o joelho diante do homem de Deus. Ó homem de Deus, peço a ti e pela vida desses teus servos 50 que vinha conosco. Ele falou, o Espírito Santo falou com ele, vai, o anjo, né? O anjo disse com ele, vai com este. Então, Deus sempre se manifesta no fogo. Quando Elias fugiu, queria morrer, quero morrer, era só ele ficar lá que Jezabel matava. Jezabel fugiu. Você quer morrer? Jezabel já queria matá-lo. Pronto, passar o serviço. Não, ele fugiu, disse que ele morreu. Está de graça. Está de graça. E a Bíblia diz que Deus passou no fogo, Deus não está. Viu? Tem hora que Deus manifesta no fogo, mas tem hora que Deus manifesta no vento tranquilo e suave, viu, vento? Tem hora que o vento se torna impetuoso, um furacão, é o poder de Deus. Tem hora que o vento do Espírito é lento. Agora, ele também se manifesta como pomba. Não vamos ler Mateus 3, 21, 22, João capítulo 1, 32. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo como forma corpórea de pomba. Literalmente, João Batista, Deus tinha dito a ele, aquele que você vir descer sobre ele, o Espírito Santo em forma literal de uma pomba. Por isso que a pomba tem um dos símbolos do Espírito Santo. A pomba, principalmente, ela simboliza a paz, não é? E a pomba é a única ave que não tem fel, que não tem bis. Aquele fel que toda ave tem, é a única. Significa que no Espírito Santo não tem amargura. Essa é a revelação da pomba. A pomba foi criada especificamente para simbolizar o Espírito Santo. Quando Noé estava na arca e precisava ver a terra, quem que ele soltou? A pomba. Então é Espírito Santo, é ele descendo também. E outra, a pomba é a paz, ela só desce no crente que tem paz. Se você tiver em guerra com alguém, esqueça, ele não vai perder sobre você. Se você tiver em guerra com alguém, você não perdoar e não pedir perdão, ele não vem sobre você. Por que tem muito crente que não recebe poder? Porque vive em guerra, vive em contenda, vive em discussão, vive em problema, mentira, maledicência, hipócrita. E vive em constante pecado, praticando conscientemente. O Espírito Santo não vem sobre ele. Tem que ter paz com Deus e com os homens, senão não vem. Ele é o azeite, é o mais conhecido, é o óleo. O óleo e o azeite pode ser usado para cura de feridas antigamente, mas também era usado para ungir e consagrar. E por último, o Espírito Santo também é como um selo. O que é o selo? É quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, o que é um selo? Vamos falar de um produto, ok? De um produto. Nós não somos produto, nós vamos usar o exemplo do produto. Você vai e vê o produto, e naquele produto tem um selo, uma marca. Vamos usar esse título, uma marca, um estigma. Tem uma marca dizendo de que marca é aquele produto. Você já viu que tem produto, não vai mexer? Tem produto que é de marca cara. Aí qual produto você procura? Marca branca ou? Barato. A marca de próprio, Continente. Vamos fazer propaganda, tem daria. Continente, Pingo Doce, Mini Preço, sei lá o quê. É a mesma coisa, só muda a marca. Claro que tem qualidade, não tem? Tem que ter. Nós temos uma marca em nós, que é o selo do Espírito Santo. Quando o diabo olha para nós, ele vê o selo do Espírito. Isso já foi selado quando aceitamos a Cristo. Só que o Espírito Santo não quer ficar só nisso. Ele não quer ficar só como selo.
que indica o selo? O selo indica a propriedade, você é propriedade dele. Se você, a senhora, o senhor, é propriedade do Espírito Santo, que tal deixar ele tomar todos os seus filhos? Vamos colocar em pé. Que tal se você deixasse o Espírito Santo tomar todos os seus filhos? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você buscar, se você abrir o seu coração, não precisa de 20 minutos orando, de 1 hora orando. Tem um minuto a gente vai dizer. E um segundo, para quem quiser. Mas tem gente, irmão, que nem quer o Espírito Santo. Tem gente que já tá bom assim, pastor, sabe que eu dou legal? Não tem problema. Já sou crente, eu vou buscar, pastor, eu vou. Então tá bom. Então você não quer a segunda bênção? A questão é sua. Mas quem quer ter uma vida com mais movimento, com mais poder, com mais autoridade, com mais sapiência. Se a gente sentar aqui agora, a gente conversa de biologia tranquilo. Sim, eu nunca tenho estudado biologia. Meus filhos sabem disso. Uma vez eu estava conversando com o Mateus e eu citei para ele de cabeça 3 páginas de Nietzsche. Ele ficou doido. Como que você sabe isso? Sei lá, só sei que eu falei. Nietzsche é um grande filósofo ateu. É muito inteligente. De onde veio? Vamos conversar filosofia. O Espírito Santo me dá filosofia. Conversar sobre o que? Trigonometria? Vamos lá. Eu nunca estudei. Vamos conversar sobre jurisprudência, direito? A gente conversa. O Espírito Santo é inteligente. O Espírito Santo é revela. Pastor, então no início o Espírito Santo ele batizou os crentes com línguas idiomáticas? Sim, inicialmente. Foi com línguas, com idiomas da terra, para que aqueles que ouvissem o Evangelho entendessem que era o poder de Deus. Mas o Espírito Santo pode me usar com idiomas que não é da terra? É claro, ele é Deus. Paulo fala de uma língua chamada mistério. É um outro idioma que nem os homens entendem, só Deus. Gente, se ele diz só Deus, não é língua de homem, nem língua de anjo. É só Deus entende. Então é mistério. Quando você fala em língua, é estranho a você. Por exemplo, eu descobri que eu falo pelo menos 5 idiomas. Aí é a lei. Quando eu falo em língua estranha, eu falo 5 idiomas. Eu não sei nem o que eu estou falando, eu só sei que eu estou glorificando. Quando você fala em língua estranha, você edifica a si mesmo. Quando há um intérprete na igreja, interpreta, ele fica a igreja toda. Quando pegar fogo, todos podem falar em língua. Quando você está no culto, você sente a presença de Deus, fale em língua para você mesmo, porque você está se auto-edificando. Vamos ter ordem, decência. Porque não adianta você ficar falando em língua alta, e nem os crentes vão entender, não tem intérprete. Fala baixinho na sua oração individual. Agora, se pegar fogo, fala todo mundo junto. Não tem regra. Se todo mundo pegou fogo, fala. Esse é o mistério. Agora, os que nós queremos só isso. Tá bom? Que legal, ensaio, culto de manhã, culto à noite, é a mesma coisa. Irmão, eu cansei disso. Eu vivo uma vida de movimento, dor. A Paulo disse que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Nós vamos orar. E o mesmo Espírito Santo que começou lá no início do universo, movimentando, o mesmo Espírito Santo que teve que descer e dividir as línguas, porque foi ele que fez isso, dividiu as línguas. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre a igreja primitiva. O mesmo Espírito Santo que em 1900 e pouco desceu na rua Azusa, lá nos Estados Unidos da América, e encheu um negro, cego de uma vista, cheio de poder e de unção, e trouxe o avivamento para o mundo inteiro. Um reavivamento. A Europa era um berço do poder de Deus. A Inglaterra foi um manifesto de unção e de poder. Wesley pregou em toda essa Europa com poder e autoridade. Jesus batizava milhares de crentes com o Espírito Santo com fogo. E nós vamos orar. E nós vamos fazer uma coisa. Lá na igreja primitiva eles estavam sentados. Não quero que vocês venham à frente, não precisa disso. É aí mesmo. Agora, por favor, desarme-se. Agora a lei do desarmamento cai sobre essa igreja. Tira o seu escudo de defesa contra o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo aqui não. Ó, não, Deus, eu não quero fazer isso. Não, para. Se desarme. Deixa o Espírito Santo tomar você do jeito que você quiser. Deixa ele usar. Pastor, Deus não usa profecia, entrega. Senão todo Deus chama. Não entrega não. Eu entrego tudo. Pastor, eu não falei em língua há muito tempo que será renovado. Eu nunca falei que será batizado, se você quiser. E também, se o Espírito Santo quiser te dar também. Mas se ele não quiser, continua buscando assim mesmo. Vamos orar. Enquanto vai louvando, nós vamos orar. Ó Deus, levante sua mão. Você vai fazer isso, você vai levantar a sua mão. Eu estou com uma só, porque eu estou com o microfone. Mas por favor, assim como se quiser, levanta as duas mãos. Muito obrigado, cara. Querido Espírito,
Espírito. Ó Espírito, o Senhor tem falado conosco todos os dias. Antes da eternidade existir, o Senhor já estava lá. Quando o universo estava sendo formado, foi o Senhor que estava lá. Quando estava tudo caos, o Senhor deu movimento a tudo para que não parasse, para que não congelasse para dentro do completo. Quando estava em treva, o Senhor trouxe luz. Quando estava vazio, o Senhor encheu. Quando estava sem forma, o Senhor deu forma. A tua igreja primitiva precisava de poder e o Senhor deu. Agora a igreja está aqui reunida. Deus, nós estamos no mesmo pensamento. E nós imploramos agora o teu Espírito. Ó Espírito que já habita nos crentes. O Senhor tem agora toda a autoridade para se manifestar da forma que o Senhor bem entender. Se o Senhor quiser, e se os teus filhos acreditarem, o Senhor pode agora trazer uma efusão, como Joel prometeu, e aconteceu na igreja primitiva. Que venha línguas repartidas como que de fogo sobre os crentes que não são batizados. Que os crentes que estão aqui sejam renovados pelo seu poder. Sejam tomados, Espírito Santo. Querido Espírito, eu não estou nem um pouquinho preocupado se o Senhor vai batizar ou não. Quem tem que se preocupar é cada irmão e irmã que está aqui que precisa. Eu já recebi a sua bênção. Estou conservando essa bênção durante 26 anos. O Senhor tem feito milagres sobrenaturais durante quase 30 anos na minha vida. Ó Deus, os teus filhos precisam de um mover sobrenatural. Estão estagnados e parados. Vai quebrando agora, Senhor, tudo que está parado. Pedra de gelo vai quebrando agora. Que o fogo do Espírito venha derreter agora. Derreta, Espírito Santo, esse gelo espiritual. Sopra, Espírito, para isso que está estagnado, amarrado. Arrebente as correntes. Quebre as cordas agora. Bota as cordas agora. Pela autoridade do Espírito de Deus agora. Venha receber o Espírito. Assim como Jesus, que já tinha soprado sobre os crentes, receba agora a manifestação do poder do Espírito. Em línguas estranhas, em dons espirituais, em dons ministeriais. Irmãos, dê as mãos uns aos outros. Irmãos, dê as mãos uns aos outros. Gostaria que os irmãos dessem as mãos uns aos outros. Vai lá, dê as mãos aos outros aí. Vai. Irmão, aqui, ó. Dá uma orelha aqui, dá uma orelha. Dê as mãos aos outros aí. Dê as mãos aos outros aí. Não precisa passar. Espírito, estamos reunidos. Estamos unidos no mesmo lugar. Nós nem assentados estamos. Nós acreditamos tanto no teu poder. Nós acreditamos tanto na tua manifestação. Que nós já estamos até de pé para receber. Nós já estamos até de pé para receber. Querido Espírito, roga o Espírito. Desça sobre nós. Desça sobre nós. Manifesta o seu poder. Que cada brasa acesa aqui incendeie a outra. Que cada irmão que tem unção passe para o outro. Porque essa unção não é individual. É nossa. É uma unção nossa. O Espírito Santo é nosso. O Pai é nosso. O céu é nosso. O Deus é nosso. A salvação é nossa. A cruz é nossa. Manifesta o seu poder. Tenha liberdade, Espírito. Tenha liberdade, Espírito. Manifesta o seu poder, Espírito. Toma cada crente agora. Cada irmão que já é batizado agora. E seja renovado por línguas estranhas. Com dons espirituais. Com dons ministeriais. Ninguém vai sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que chegou. Ninguém pode sair daqui do mesmo jeito que chegou. O Senhor que sai com a bênção, sai revestido da sua glória, sai revestido do seu poder. Ó Espírito Santo, o Senhor pode agora. O Senhor plantou a semente de unção. O Senhor plantou a semente de poder. Se os seus filhos quiserem, se eles quiserem, se o Senhor quiser, nós estamos no mesmo pensamento. A igreja estava buscando. A igreja estava pedindo. E nós também estamos pedindo. Talvez o Senhor só tem 2 ou 3 pedindo. Não interessa. Até o incrédulo hoje precisa ver que o Senhor tem poder. Porque se o Senhor não manifestar o seu poder sobre a vida do teu filho e da tua filha essa tarde, ele ou ela sucumbirá no pedido lá fora. Ele ou ela precisa de um revestimento de unção tão grande. Porque senão não vai resistir à tentação. Precisa de revestimento para enfatizar mais a tua palavra. Precisa de revestimento para resistir às tentações. Precisa de revestimento para resistir às tempestades da vida. Reveste o Espírito. Tenha liberdade, Espírito. Tenha liberdade, Espírito. O louvor pode louvar. Tenha liberdade, Espírito. Eu vou parar de orar e vocês orem aí se quiserem.
Senhor preserva os teus filhos, Senhor. Ouviram? Alguns sairão daqui e eu profetizo claramente, sem os seus conversar da confusão, que ainda essa semana serão abençoados. Talvez ir para casa, talvez dentro de casa orando, lendo um terço. O Senhor pode fazer o que quiser. O Senhor tem toda a liberdade. Nós não estamos interessados no seu batizado de agora, só você quiser. Eu apenas sou um semeador. Nós somos semeadores. Semeamos a tua palavra. O Espírito Santo só está disponível a todos aqueles que quiserem. Não só os jovens, mas os filhos e as